Começando mais um Aconteceu na Semana. Para quem não sabe do que a gente está falando, o Aconteceu na Semana é um quadro novo aqui que a gente estreou no mês passado. Era para ser toda semana, né? Mas enfim, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. O Aconteceu na Semana não podia ter vindo numa hora melhor de um acontecimento que abalou o mundo, literalmente. E antes de mais nada, eu quero fazer as apresentações. Eu sou o Pércio Bider, esse aqui é o meu amigo Leandro Spetti. Pode falar oi. Não. Tô sendo apresentado, então. E a gente tem aqui um grande artista, um artista de cartoons, caricaturas, desenho. Desde que eu tenho 10 anos de idade, ele já tá fazendo cartoons. Você lembra que você me fez um cartoon, né? Lá no Maccabi. Em 1994. Não vamos lembrar. Enfim, hoje a gente tá aqui pra falar sobre o quê? Falar sobre o blockbuster da semana, que na verdade foi semana passada, né? Mas que tá rendendo ainda bastante comentários até hoje, que é a decisão do presidente Donald Trump a mudar a sua embaixada para Jerusalém, a embaixada de Tel Aviv, a embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém. Muita gente acabou pensando que Trump, com a sua empáfia, com o seu poder, ele estava determinando que Jerusalém agora era a capital de Israel. Mas, enfim, vamos falar sobre tudo isso aqui. A gente tem um tempinho bacana para falar sobre isso. Eu queria só que você primeiro se apresentasse, falasse sobre o seu envolvimento na comunidade. Quem é Leandro Spetti? Pércio, muito obrigado pelo convite. É muito legal estar aqui, poder discutir um assunto bacana. Eu sou Leandro Spetti, eu tenho 41 anos, 42 já daqui a umas 2 semanas. Opa. E eu tenho participado muito da comunidade judaica, muito ativamente desde os 15, 16 anos em movimento juvenil judaico, colégio judaico, e também tive a oportunidade de fazer essas viagens para Israel, Taglit, o Maof, o Tapuz, a Marcha da Vida. Colocar as legendas aqui. Exato. Depois coloca para todo mundo saber o que é cada uma delas. Mas no total eu acabei indo para Israel já 16 vezes e acredito que, tendo ido não só a passeio, mas também a trabalho, a gente acaba conhecendo um pouquinho mais sobre a história, conversa com as pessoas, tira algumas dúvidas e a gente começa a ter um entendimento melhor sobre o que está acontecendo, ou sobre o que aconteceu e alguma previsão do futuro. Mas eu acho que dá para começar uma bela conversa a partir do que tanto eu quanto você a gente tem experiência no mundo judaico aqui no Brasil, em São Paulo especificamente, e também Israel. Qual você prefere, Jerusalém ou Tel Aviv? Olha, se eu tivesse que morar em Israel, eu moraria em Tel Aviv, para poder visitar Jerusalém. Porque se você visita Jerusalém, se você mora em Jerusalém, fica aquela coisa, você olha pro Muro das Lamentações, ou Kotel, aí vai estar toda semana, todo dia lá, você meio que acaba gastando, enjoa. Eu vejo isso todo dia. Sabe aquele pessoa que tem aquela janelinha de cara pro muro? Eu vejo essa parede todos os dias, cansa. Agora Tel Aviv não, Tel Aviv tem uma vibe diferente, tem muito mais arte, que é que é a minha área, tem muita arte, tem muito restaurante, tem umas coisas. É um lugar mais agradável, eu acho, que para se morar. Mas como está a distância, para quem não sabe, de Tel Aviv para Jerusalém é de 1 hora, então pegar o carro, fazer um bate-volta, se puder. Mas seja lá onde for, Israel é sensacional. Você sabe, quando eu morava em Tel Aviv, em Ramat Gan, e eu gostava de morar lá porque eu pegava o ônibus todo dia, eu trabalhava em Jerusalém, e tinha lá escrito Jerusalém. Então todo dia eu pegava o ônibus para Jerusalém, Jerusalém, estava escrito lá. Como você viu essa decisão do governo americano em, finalmente, né? Porque desde 95 a gente tem essa promessa de todos os presidentes. Para quem ainda não viu também, tem um vídeo na JJO, na página da JJO, que tem todos os presidentes. Tem Bush, tem Obama, Clinton,
E Clinton, todos eles meio que prometendo, né, que quando forem eleitos, ou quando já eleitos, de mudar realmente a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. E só Trump que realmente foi lá e peitou e falou, não, eu coloco. Como você vê toda essa questão? Vamos lá, no pique 1 minuto para falar sobre isso. Olha só, vamos tentar encarar tudo isso de uma forma um pouco mais leve do que todo mundo tá, né, tem sempre esse peso. Você liga a televisão, seja na Globo News, seja na Band, seja qualquer outra televisão aberta ou a cabo, estão fazendo aí um escarcéu a respeito disso. E tanto eu quanto você, a gente está falando um papo bem informal para as pessoas, inclusive, que estão assistindo, para meio que baixar um pouco a bola, porque na verdade é o seguinte, se quiser voltar milhares de anos atrás para a gente falar da Jerusalém, que é a cidade do rei Davi, que era um rei judeu, até os dias de hoje a gente vai ficar aqui num programa contando toda a história e também, se for necessário, a gente conta. Mas vamos lembrar o seguinte, quem elege a própria capital é o seu povo, é o seu próprio país. Então não adianta a comunidade internacional vir e falar, olha, a gente acha que vocês devem deixar Jerusalém internacional. Os árabes falarem, alguns países árabes falarem, não, nem isso vocês merecem, ou então tem que ser dividido, ou até mesmo o próprio presidente Donald Trump chegar e falar, olha, tô aqui, a capital é essa. O que ele fez, na verdade, agora foi o reconhecimento de algo que já é dos israelenses há décadas. Há décadas. Se você quiser entrar numa parte, inclusive religiosa, quiser ver na Torá quantas vezes está escrito a palavra Jerusalém, ou é citado Jerusalém, são mais de 600 vezes. Então não é que é uma coisa aleatória. Jerusalém não é aleatório. Inclusive, para quem não sabe, Jerusalém em hebraico é Yerushalayim, que vem das palavras Ir Shalom, que é a cidade da paz. Um pouco meio que, né, paradoxal, até meio irônico, mas... Deveria ser, mas é uma palavra, inclusive, em hebraico, uma cidade cujo nome é em hebraico. E desde antes da criação do Estado de Israel, antes de 1948, os judeus, quando iam para Israel ou a visitar, ou as primeiras levas migratórias, ainda no final do século XIX, as pessoas iam para tentar habitar em Jerusalém, morar em Jerusalém. E o nosso muro, que vocês estão vendo aqui, tinha sido transformado em lixão pelos habitantes daquele local. Então, vamos ver o seguinte, na minha opinião, obviamente não de os especialistas que aparecem na televisão, todo mundo é especialista. Todo mundo é especialista de Facebook, né? Todo mundo é especialista de Facebook, ou aparece não sei o quê, erra tudo quanto é previsão, mas de alguém que já esteve lá tantas vezes, tanto eu quanto você, é o seguinte, estava na hora, porque se não era para ser agora, ia ser quando? Vai esperar mais 10 anos, mais 20 anos, mais 30 anos, quando eles pleitearem de novo o Estado palestino, que já foi oferecido, inclusive o Ehud Barak ofereceu, anos atrás, Jerusalém Oriental, e na época Yasser Arafat falou não. Então, quer dizer, eu sei que o minuto está durando um pouquinho mais. Foi mais que um minuto. Era para ter parado? Não, você podia ter conversado. Continuado, tá tranquilo, não tem problema. Você já parou? Não, tá continuando. Mas onde eu quero chegar é o seguinte, que uma hora a cidade de Jerusalém teria que ser reconhecida por algum outro presidente como capital de Israel. E aí você acha que está justo, então, por exemplo, que a Índia, a China e a Rússia declararam ontem, agora, enfim, acho que foi hoje, que Índia, China e Rússia estão pensando em declarar Jerusalém Oriental como capital do Estado palestino? É muito interessante isso, só que vamos ver, o Estado palestino ele ainda não existe, assim como eles pleiteiam, assim como eles querem. Também é outro assunto que a gente pode falar depois. Eu acho que existem linhas de pensamento muito antagônicas sobre... Tem pessoas que não querem nem que o Estado palestino exista. Eu acho que seria desumano isso, muito pelo contrário. Muitos como nós, inclusive, acho que como todos os povos procuram sua autodeterminação, também acho que o povo palestino deve ter o seu país. Agora, se a capital deve ser Jerusalém ou não, isso não cabe a eles reconhecerem, porque Jerusalém está sob os cuidados ou sob
a governança de Israel. Então, falam em ocupação. Se não então, não pode ser falado como ocupação, que na verdade isso você pode entrar numa discussão infinita, como você pode chegar e falar assim, o Tibete está sendo ocupado pela China desde os anos 50. Então a gente vai agora achar que Xangai é a capital. Se o Brasil chegar aqui amanhã e falar assim, Xangai é a capital, e Mumbai agora é a capital da Índia, e assim por diante. E aí vira um grande... Isso é uma coisa interessante que você tocou no assunto, que por isso que eu falei que a gente vai uma coisa ligando a outra. Por quê? Por que você acha que tem tantos outros, como você citou agora, o Tibete, enfim, tem o Hong Kong, né? Que era na Inglaterra. E tem essa questão toda, principalmente da China, né? Por que você acha que só Israel, só a Palestina, entendeu, tem tanto destaque na mídia? Porque hoje você vai e pergunta para qualquer pessoa na rua, escuta, você sabe onde fica a Palestina? Já ouviu falar na Palestina? Mas se você pergunta, todo mundo vai saber, já sei, Palestina, Israel e tal. Agora, muitas pessoas não sabem nem sequer onde fica o Tibete. Ou não sabe sobre a questão da Geórgia, ou a questão, enfim, da Crimeia, que da foi Crimeia. invadida. Não sabem. O que você acha que se deve a isso? Sempre teve, e acho que sempre vai ter, e agora mais do que nunca, quando o assunto é Israel, todo mundo vira expert. É uma coisa incrível, As pessoas não sabem qual é o nome do bairro do lado do seu, não sabem como chegar, não sabem a capital de um estado brasileiro, mas de repente todo mundo é expert em quê? Em Israel, em conflito Israel e palestinos, todo mundo sabe a história, todo mundo sabe o que aconteceu, e de repente todo mundo tem certeza de que a sua opinião é a que vale. Mesmo sem ter ido para o lugar, mesmo sem ter conversado, de repente leu meia dúzia de livros, escreveu uma tese aqui, uma tese ali. Tá bom, tem gente que realmente estudou e acredita nisso. Mas existe não sei se eu deveria entrar nesse assunto, nesse tópico, mas pode ser até polêmico o que eu vou falar, mas é Quero normal. polêmica, quero polêmica. Vamos pular a polêmica. Cara, se eu te disser que eu acho que existe, sempre existiu, sempre vai existir, e muitos vão achar que é uma cartada injusta, mas existe antissemitismo. Existe antissemitismo. Essa era a polêmica? Porque alguns vão falar, não, eu sou contra Israel, não contra os judeus. Eu sou anti o sionismo, mas contra os judeus não. Que os judeus tenham o seu país onde quiser, que seja em Uganda, que seja na Argentina. Isso é uma grande, inclusive é uma grande ofensa, é um insulto. As pessoas que falam, não, porque sugeriram a Argentina ou sugeriram Uganda como país para os judeus poderem morar, como se a Uganda fosse livremente doar as suas terras, ou a Argentina fala, bom, venham morar aqui que tá tudo bem. Mentira! Sugeriram como eram terras temporárias, eram territórios temporários. Pelo menos o Messi ia jogar na seleção de Israel. Já tem uma... Puxa, imagina, argentino e judeu, puta, juntos os dois, meu Deus. Mas, voltando, existe, então, muita gente acha que é uma coisa assim, não, eu sou anti o governo de Israel, o que ele faz, e a política deles, a política terrorista, assassina, que, aliás, quem realmente decidir se inteirar sobre o assunto vai ver que é completamente o oposto, e não adianta, porque ele é judeu, ele está falando, não, realmente, procure entender o que é esse Estado de Israel e como ele age. Você pode ser contra, tudo bem, mas eu tenho certeza, eu acredito que existe um antissemitismo, não estou falando de todas as pessoas, mas fica ali no fundo, lá, sabe, atrás da orelha, ali no fundo da memória, não, porque os judeus, dinheiro, não, porque os judeus mataram Jesus, não, porque os judeus são usurários, e assim fica uma bola de neve, e aí de repente todo mundo vira expert, e Israel é sempre o bandido. Isso é uma coisa interessante que você falou, porque a gente tem aqui, vocês vão ver aqui depois no card aqui em cima, alguns mitos e verdades que a gente desmistifica um pouco aqui também no canal, sobre os judeus. Isso que ele falou também está lá, num dos temas. E também a questão de que, eu não sou antissemita, eu não sou contra judeus, eu sou contra Israel. E isso é uma coisa interessante, porque Israel é o único país de judeus. A gente tem centenas de países cristãos,
centenas de países islâmicos, tem país hindu, tem tudo. Só não pode ter um país judaico, porque ter um país judaico onde está não pode, né? E eu todos os dias eu converso com pessoas, as pessoas vêm falar comigo, e é muito interessante, porque as pessoas acabam falando, não, mas eu não tenho nada contra judeu. É a mesma coisa do negro. Não, eu não tenho nada contra negro. Eu não sou racista. Eu até tenho amigos negros. Até tenho amigos negros. Eu não tenho nada contra homossexual. Até tenho amigos homossexuais. Eu não tenho nada contra judeu. Eu tenho amigos judeus, mas eu não concordo com Israel. E aí, essa questão também que você falou sobre, ok, eu sou a favor de Israel, mas não lá. Então onde? Você entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso é uma coisa enraizada aqui na nossa cultura, não só na nossa, mas no mundo inteiro, né? Que é exatamente isso que você falou da questão antissemita. E muita gente fala que não tem antissemitismo no Brasil, que o antissemitismo já está superado. Não, gente, não está superado. Eu até estou pensando muito seriamente em fazer um novo vídeo com tudo que a gente vem recebendo de ameaças, de xingamentos, pelo simples fato da gente ser judeu e pelo simples da gente apoiar Israel, o Estado de Israel. A gente não está falando em governo de Israel, gente. Ninguém aqui está falando que apoia Bibi, que apoia Likud, que apoia a direita, que apoia a esquerda. Ninguém está falando nada disso. É o direito de existência do único país judaico do mundo. É muito bem colocado o que você falou agora. Depois, assim, acho que é legal as pessoas entrarem não apenas em Wikipedias da vida, mas normalmente o Wikipedia traz assim, dados bem atualizados. O Pérez falou uma coisa que é muito importante se vocês derem uma olhada, se vocês realmente resolverem se inteirar do assunto e tentar tirar um pouco dessas barreiras, um pouco desses preconceitos que existem em relação a Israel e eventualmente aos judeus. O mundo tem mais ou menos, um pouquinho mais que 200 países. Desses 200 países, flutua um número de mais ou menos uns 55 a 57 países islâmicos ou de maioria islâmica. 57, ou seja, um quarto, mais de um quarto, 25% dos países do mundo são de maioria islâmica ou islâmicos, porque um país não tem como ser islâmico, né? O país ele não acorda de manhã, o país, você tem as pessoas, mas um país como o Irã, por exemplo, eles dizem que é uma teocracia, não é uma democracia ou uma ditadura, não, uma teocracia. Deus manda e os ayatollahs obedecem, e assim vai. Desses 57 países islâmicos, 22 são árabes. Se vocês pegarem o mapa mundi, vocês vão ver o norte da África, depois acho que seria legal o Pércio dar uma inserida aqui assim. O norte da África, a Península Arábica, o Oriente Médio, vocês vão ver que do Marrocos até a Arábia Saudita, são praticamente todos os países árabes, você compreende 13 milhões de quilômetros quadrados, o Brasil tem 8,5, 13 milhões de quilômetros quadrados, com uma população de 400 milhões de pessoas. 400 milhões. Israel, para quem não sabe, depois dá uma olhada, tem 22 mil quilômetros quadrados. 13 milhões, 22 mil quilômetros quadrados, com uma população de mais ou menos 7 milhões, sendo que 5,5 são judeus. 7 milhões e meio, 6 milhões de judeus, 6 milhões contra 400, não digo contra, tipo, em comparação a 400 milhões de árabes, e o mundo judaico compreende mais ou menos de 15 a 16 milhões de pessoas, e o mundo muçulmano tem 1,5 bilhão. Ou seja, é um judeu para cada 100 islâmicos. Você faz conta rápida. Eu faço conta rápida. Eu estava lá em casa fazendo, decorei para falar para vocês. A questão é o seguinte, beleza, tá bom, estão com os números. Será que na cabeça de vocês, que são contra a existência de Israel, ou falam tão mal da Israel como ocupação, dá uma olhada no mapa. Realmente, aquele mundo árabe daquele tamanho, Israel daquele tamanhinho, se realmente é justo vocês falarem que Israel não tem direito a existir? Que os judeus não podem ter uma porção de terra naquele lugar pequenininho, onde eles já habitavam há 3.300 anos. Aqui, ó, esse muro aqui que vocês estão vendo tem centenas de anos. Não, é porque é o muro de contenção que veio depois, que depois foi montado pelo turco Suleiman. Mas o templo que estava lá atrás, o templo de Salomão, ele data de 2.500 anos atrás, pelo menos.
Quer dizer, e sempre houve judeus, mesmo depois da diáspora que os romanos, né, impuseram sobre os judeus, pô, no ano 70 mais ou menos, da Era Comum, pô, você acha que esvaziou, não tinha mais ninguém? Os judeus continuaram morando lá. Então tinham comunidades, existem comunidades judaicas morando naquele lugar há 3.000 anos. Você vai dizer que ele não tem direito a morar? Aí você fala, mas o palestino estava aqui? Sim! Então vamos dividir essa terra, que foi o que os judeus aceitaram em 1948. Gente, é tentar conviver, é muito mais importante do que falar Israel não pode existir, não deve existir, e tirar um pouco desse preconceito que é muito esquisito. Por que sempre esse preconceito? E com essa pergunta, então, a gente encerra, infelizmente. Aqui a gente não tem tanto tempo, as pessoas não... É verdade, não querem ver tanto a minha cara. As pessoas não gostam. De repente, com você, a gente pode melhorar aí o ibope do canal, mas as pessoas não querem. Outro dia a pessoa escreveu assim, Pércio, menos é mais, pelo menos 5 minutos, no máximo. Eu falo, gente, 5 minutos não dá nem pra fazer a apresentação. Exato. Chama o William Vac aqui, ups. Hoje a gente está comemorando também uma festividade que eu adoro, eu gosto muito, é a festividade que eu mais gosto no calendário judaico, que se chama Hanukkah. Hanukkah, a gente está aqui... Terceiro dia de Hanukkah, a gente está comemorando a Festa das Luzes. Quer falar alguma coisa sobre Hanukkah? Rapidinho. A Hanukkah é uma festa que comemora o levante dos judeus contra os Seleucidas, que na verdade eram os gregos junto com os sírios, que tinham invadido e proibido os judeus de professarem a fé judaica. Eles vão lá e invadem o templo, destroem e tal, e aí eles descobrem, os judeus fazem esse levante, e eles descobrem que um jarro de óleo que servia para acender o candelabro do templo, todos estavam violados, os jarros estavam violados, só um estava inviolado, e aí eles abriram, e só dava para durar um dia, e esse óleo ele durou durante 8 dias, e a gente comemora isso, e... até entrar numa questão mais polêmica ainda, mas que comemoremos juntos, que comemoremos todos Natal. Os judeus, e que seja com Natal, e que seja com o Kwanzaa nos Estados Unidos, e que em breve, se Deus quiser, que nós tenhamos paz entre judeus, palestinos. Por favor, galera, chega de antissemitismo, nós somos exatamente iguais a vocês, a gente acorda, dorme, come, vai no banheiro, o nosso sangue é vermelho, o nosso... é tudo igual. Tá? Então, tamo junto. Eu quero agradecer demais aqui a participação do Spet. Você falou que ia fazer mais zoeira, mas você foi sério, cara. Mas é que assim, mas sem falar aquela coisa séria, sisuda e tal. Posso pôr dentro do nariz, mas não sei se vai fazer diferença. Eu acho que vai ficar ruim. Eu só acho. Não, faz... acho que susto. Enfim, eu quero agradecer aqui a presença do Spet da site. Fala o que você... Faz seu jabá aí, aproveita, cara. O jabá é o seguinte, galera. Não tem jabá. Leandro Spet, S-P-E-T-T, Facebook, Instagram. Eu vou colocar depois aqui. Exatamente, artes plásticas, grafite. Tô bem no grafite agora. Eu grafitei lá em Israel, grafitei em Tel Aviv. Então se alguém estiver passando em Florentin, no bairro de Florentin, Tel Aviv, passo o endereço, vai lá ver meus grafites. Foto, e aí eu coloco já aqui quando eu... Igual, né? Beleza. É isso aí. Gente, então eu quero agradecer demais vocês. Se você gostou, dá aquele curtir maroto. Maroto! Deus! Me tira desse vídeo! Aquele curtir marotinho! Aquele curtir, se inscreve no canal. É importante se inscrever no canal, porque a gente sabe quem tá acompanhando e quem não tá. Mas se você não quer, não quero inscrever porque fiquei chato, assiste os outros vídeos estão super legais, vai ter muitos outros. Esse foi o Aconteceu na Semana, o 2º episódio, de repente tem outro daqui semana que vem, fique esperto. E eu volto? Algum dia? Não sei, depende dele. Se você gostou, fala, eu quero que o Spet volte. Aí a gente chama ele de novo, né? Senão a gente não chama ele mais. E muito obrigado, gente. Hanukkah Sameach para todos. Que tenham todos, na verdade, uma festa das luzes. Não só quem não comemora, que tenha muita luz na vida de vocês. Essa é a grande mensagem nossa aqui, tá bom? Então, um beijo. Tchau! Vamos! Ele não funciona.